Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu me chamo Maria Rodrigues Eu me chamo Alessandra Moraes. e nós estamos aqui para contar a história para vocês, como iniciou tudo essa jornada, por que que a gente resolveu iniciar com o podcast. Mas, primeiramente, foi tudo com Deus. Deus nos direcionou esse caminho e é essa história a gente quer contar para vocês saberem quem somos nós, de onde viemos, qual que é o nosso testemunho e o que estamos aqui para falar. Primeiramente, eu sou natural de Espumoso, Rio Grande do Sul. Sou gaúcha. A minha companheira Alessandra também é gaúcha. Logo em seguida, ela vai estar contando a história dela para vocês. Vou iniciar com a minha. Eu sou natural do interior de Espumoso, Campina Redonda. Lá me criei naturalmente com minha avó materna e com meu avô materno também. Não tive meus pais presentes, infelizmente. Mais adiante eu vou contar essa história. Mas para início, vamos começar como surgiu o podcast. Um tempo atrás, alguns anos atrás, Deus me falou, me deu uma promessa que um dia teria um podcast, eu faria entrevistas sobre testemunho e isso iria edificar a vida de pessoas. Passou-se os anos e esse ano Deus me deu uma visão, a qual Deus me ordenou: faça um jejum de 3 dias, exatamente. Eu obedeci a Deus, fiz esse jejum de 3 dias, e Deus falou comigo no primeiro dia, já me deu uma visão sobre o lago de fogo. Eu tive uma visão do inferno, a qual Deus falou sobre o juízo dele. E ele me ordenou claramente, ele disse: minha filha, eu quero que você pregue minha palavra, pregue a palavra, fale do meu amor e da justiça minha. Só que eu questionei ao Senhor porque até o momento eu não tenho agenda fixa, eu não prego em altares, não prego em igreja. Então, uma pessoa no anonimato, literalmente no anonimato. E eu questionei a Deus como eu faria isso, se eu teria que usar as redes sociais para pregar no meu próprio Instagram ou o quê. Foi então que Deus falou para mim que era para abrir um podcast, que ele queria nos usar dessa forma. E em seguida ele também falou para mim que era para convidar a minha companheira aqui, a Alessandra, que Deus também queria usar ela para esse projeto. E foi então que eu fiz o convite para ela conforme Deus nos ordenou. Deus falou comigo, enfim. E eu convidei ela e foi aí que Deus começou a trabalhar. Conta aí, Alessandra, como foi essa resposta de Deus para sua vida? Quando a Maria me chamou, né, me mandou uma mensagem de WhatsApp, eu fiquei muito surpresa, na verdade que eu fiquei muito surpresa, mas muito feliz, extremamente feliz, porque Deus sabe que eu tinha esse sonho no meu coração. Era um sonho que Deus tinha colocado no meu coração já há muito tempo. As pessoas que são próximas de mim sabem disso, Sim. que eu gosto muito de assistir os podcasts, né? Gosto muito de programas de entrevistas, isso desde muito nova. Eu sempre gostei muito de programas de televisão, questão de mídia, né? E Deus foi colocando isso no meu coração porque ele tinha um propósito, né? Então eu fiquei assim muito tocada. Eu vi que realmente era algo de Deus, porque era algo que eu tinha no meu coração que eu Um não sonho, né? Que Deus isso, realizou um exatamente. sonho. Eu nem falava isso para as pessoas, sabe, era só algo realmente que Deus sabia e eu mesma, assim, que alimentava aquele sonho, assim, Uau. mas algo assim que eu na na minha visão, assim, que seria quase que impossível acontecer, sabe, na minha realidade, assim. E mas eu aceitei esse desafio, né, eu creio que é um tempo que Deus tem nos chamado, né, para que a gente proclame e anuncie a palavra dele, né, e de todas as Sim, formas verdade. possíveis, né, a gente não sabe quanto tempo mais que a gente tem, né, É verdade. que o Senhor, graças a Deus, já está voltando, né, não Sim. sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele está vindo e nós temos o ID, né, de anunciar a palavra dele. E eu infelizmente não tenho, né, uma palavra assim direcionada para podcasts, eu não tinha,
Mas como foi um sonho que Deus já colocou no coração dela. que Deus realizou, Deus né? realizou e eu creio que foi Ele mesmo que já colocou para ti. Porque muitas vezes a palavra fala para nós que é para nós se deleitar no Senhor e o Senhor vai satisfazer os desejos do nosso coração. Mas eu creio muito, é algo assim que eu tenho no meu coração, que quando a gente está alinhado com a vontade do Senhor, o próprio Senhor coloca sonhos e projetos dele em nossas vidas, em nosso coração. Muitas vezes a gente diz, nossa, eu sonho em fazer tal coisa, é o meu sonho pregar, é o meu sonho viajar, é o meu sonho ter uma empresa. E muitas vezes já é algo que Deus estabeleceu antes mesmo de nós nascer. Eu creio muito nisso. Claro que também tem os sonhos nossos que são os sonhos carnais, mas quando Deus realiza, assim, tá muito ligado com a vontade dele. Então, agora continuando, pessoal, vamos contar um pouco da minha história. Na verdade, eu quero contar meu testemunho, quem eu sou, para vocês entenderem sobre a minha vida, sobre o meu chamado. Em seguida, a Ali também vai contar mais, um pouco mais assim aprofundado para vocês entenderem sobre nós. Então, iniciando, como eu contei anteriormente, eu nasci e cresci com meus avós maternos. A minha vida, assim, desde a infância não foi muito fácil. Eu vou entrar em aprofundamentos agora. A minha mãe, ela teve a mim com 18 anos, foi mãe solteira, mãe solo. E na época, meu pai, ele era um homem casado e teve esse envolvimento com minha mãe, só que minha mãe não sabia na época e aconteceu de eu vir ao mundo. E só nesse fato já a minha vida foi carregada por marcas de vários tipos de feridas. Eu também vou contar mais adiante. Então, a minha mãe teve que me deixar com minha avó materna, porque ela não conseguia trabalhar e trazer sustento ao mesmo tempo, por eu morar no interior. Enfim, eu não consegui, né, viver com ela, ter a minha criação com a minha mãe materna. E foi minha avó que fez isso. Eu me criei ali, passei minha adolescência numa escola que havia já ali no interior mesmo da Campina Redonda. Estudei, fiz o ensino médio, ali até um curso técnico. Até os meus 18 anos, eu não sabia, assim... Eu tinha aquela minha fé, fui de religião católica, a minha fé era voltada a imagens, enfim, e para mim era o correto na época, assim, até eu conhecer a palavra. E eu lembro que eu seguia muito devotamente porque era o que minha avó me ensinava. A gente fazia aquelas rezas para rezar para santos, enfim, e foi assim que eu fiz, até eu entender o que eu tinha que mudar. Então, quando teve a primeira igreja, que a gente começou a conhecer um pouco mais assim da palavra, o evangelho em si, eu comecei a visitar a igreja mundial na época. E a minha avó me levava nela e eu acompanhava a minha avó. E ali começou um despertar maior na minha vida, que eu queria conhecer mais sobre Deus. Já começou ali Deus trabalhar na minha vida sobre isso. Então eu me batizei, passou-se um tempo, eu me sentia aquela vontade de me batizar nas águas, de aceitar Jesus, enfim, como meu Senhor e Salvador. E assim eu fiz, a minha avó também. A gente se batizou no mesmo dia. E a partir dali começou uma jornada. Eu lembro que no início eu não entendia quase nada. Eu não sabia o que era a palavra, não sabia nada sobre o Antigo e Novo Testamento, eu não entendia nada mesmo. E foi então que eu comecei a ir, eu arrumei um emprego ali na cidade, fui para a cidade, terminei meu técnico e fui para a cidade de Espumoso, aluguei uma kitnet na época e eu tava morando sozinha e eu comecei a ir na igreja sozinha quando a minha avó não conseguia vir para a cidade. E eu comecei ali então a trabalhar e tinha um colega meu, eu lembro dele, o nome dele era Leonardo, e Deus já começou a usar ele ali antes mesmo da minha conversão. E uma vez ele falou para mim que via eu no ventre da minha mãe e o Senhor falava para ele, eu a escolhi. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso na minha cabeça? O que é escolhida? O que ele tá falando? Isso é bom ou é ruim? Eu lembro que eu fui muito inocente na minha resposta. Eu falei, o que é escolhido? Isso é bom? Eu não sabia o que era ser escolhido por Deus para um chamado, enfim, para uma obra de Deus. E ele me explicou, não, é que Deus te separou para algo, Deus te escolheu.
Ele tentou explicar na palavra dele ali o que isso significava, até que ele me convidou para ir numa igreja pentecostal, que também era ali na cidade, e passou-se os dias, eu fui visitar essa igreja, então foi a primeira vez que eu tive um contato com profetas, que Deus usa profetas para falar comigo. Naquela noite da pregação, Deus falou comigo através de uma profeta falando sobre o meu chamado e disse que o Senhor falou que tinha me escolhido para uma obra maior, enfim. E ali foi a minha primeira vez que eu ouvi e soube o que seria dons, frutos do Espírito. Eu não sabia nada disso. E Deus começou a se revelar já ali para mim. E eu me apeguei a essa palavra. Deus falou que me usaria na obra dele, falou que a obra seria muito grande, mas eu não tinha ideia de fato o que seria essa obra. Eu fiquei assim pensando, o que será que Deus tem para mim, né? Aquela expectativa, enfim. E foi, me apeguei àquilo, continuei indo na igreja, conheci pessoas maravilhosas ali, que começaram a me explicar mais como é que era a obra, comecei a entender mais sobre o mundo espiritual. Até aí, beleza, meu, não deu ali um aninho de fé nova, que diz uma fé. E eu fui convidada pela minha tia para vir para Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, onde atualmente eu moro. E eu vim para cá com o convite dela, eu vim para cá e eu comecei a congregar na Deus e Amor. Ali tem o pessoal muito usado com dons de revelação e profecia também. E Deus falou muito comigo nesse tempo que eu fiquei na Deus e Amor. Então, chegou o tempo de algumas provações, que agora eu vou começar a aprofundar mais sobre o meu sofrimento, as marcas que eu carrego. Então, começou que eu tava lá nessa Deus Amor e um tempo eu tava com meus 20 anos, 22 anos. Acho que eu tava com 22 anos, isso. Deus começou a falar pra mim sobre a obra dele, enfim, até que bateu com a carência de querer casar, minha gente. Eu quis casar e procurar um companheiro. E uma irmã da igreja conhecia um rapaz, um homem, que ele era de Garibaldi, mas estava morando em Bento Gonçalves. Eu não vou falar o nome dele por respeito à imagem, e não acho prudente no momento falar o nome dele. Mas, enfim, é meu ex-companheiro. E eu conheci ele, a gente casou em 3 meses. Foi muito rápido, a gente casou bem rápido. Mas foi assim algo que a minha família em geral já não queria aquele relacionamento. É aquele ditado, quando a mãe e os pais não aprovam, é um alerta já de Deus. É um alerta. E eu pensei, não, deve ser prova só. Deus não chegou a usar profetas para me falar que não era para casar. Teve sinais. E eu, na minha ingenuidade, tolinha, eu achava que eram provações, levante do inimigo, coisa, e estava tudo certo. E eu casei com essa pessoa e fui morar para Bento Gonçalves. Só que lá começou o meu inferno. Entre aspas, meu inferno. Gente, eu sofri muito, chorei muito. Eu sofri abuso psicológico, eu sofri a violência doméstica. Só não chegou a acontecer de fato a questão da agressão de bater no meu rosto, coisa assim, porque Deus me guardou. Eu creio muito nisso. Ali começou as minhas marcas de sofrimento. Eu sofria muitos xingamentos, palavrões. Ele era violento dentro de casa comigo. Ele me xingava, falava de todo tipo de palavrão, quebrava as coisas dentro de casa, quebrava os móveis. Ele me ameaçava de morte também, me ameaçava de todas as formas, assim, que eu comecei a me sentir retraída. Aí entrava aquela questão também de religiosidade. Eu pensava, não, eu vou ter que aguentar isso, um dia Deus vai converter ele de verdade, isso é só uma provação e vai passar. Só que passou-se os anos, eu fiquei numa média de 3 anos e meio a 4 com essa pessoa. E eu tive que sair fora, gente, porque estava entre a vida e a morte. Eu já estava, a minha alma já estava agoniada, eu já estava com angústia e com medo sobre a minha vida. Eu tinha medo que viesse me matar. E eu fugi desse relacionamento, eu tive que abandoná-lo, mas entrando em profundidade sobre os fatos desse casamento, ele me geraram muitas feridas, muitas. Eu já tive as feridas de rejeição ainda no ventre materno, ainda ali antes mesmo de eu nascer, como eu falei para vocês, eu vim de um fruto do adultério. O meu pai na época, ele não foi assim tão claro com a minha mãe.
Ele era casado e minha mãe não sabia, e eles tiveram um relacionamento e ali geraram a mim. Só que foi um fruto de adultério, porque o meu pai já estava ali casado com a esposa dele e aconteceu, né? Mas Deus tem obra com aqueles que são como é que se diz? Excluídos do mundo, rejeitados, mas Deus escolhe exatamente a minoria, aqueles que muitas vezes a sociedade não quer, mas Deus não nos abandona. Não significa que ele não escolhe os outros, escolhe a todos, tem chamado para todo mundo, mas é realmente aqueles que querem o eterno, que querem renunciar a si mesmo, que querem viver para ele, é esses que Deus vai estipular uma obra e vai fazer um mover para honra e glória dele, para verem que Deus é Deus. Então, continuando, gente, eu sofri muito ali com esse homem, eu passei necessidade financeira, encheu o meu nome de dívidas, fiquei com muita dívida, foi meu nome para o SPC Serasa, eu passava praticamente fome, eu não mal conseguia pagar o aluguel e ter o que comer, tipo assim, eu ganhava 1.400 na época e tinha aluguel para pagar comida e ele não trabalhava, ele era um homem que realmente assim, um narcisista. A palavra certa falam que é um ser narcisista que persegue ali a vítima. E eu creio que esse relacionamento, Deus permitiu acontecer o que aconteceu, mas foi um laço. Não tem como dizer que foi de Deus, porque não tem. O homem me ameaçou de morte, fez o que fez, tive que sair fugido, então foi um laço e eu caí ingênua na fé. Ele era bom de lábia, assim, quando eu conheci ele, falava muito de Deus, da palavra, parecia o profeta, mas eu fui muito ferida e machucada. Então, uma dica que eu dou para quem sofre violência doméstica, sofre sobre abuso psicológico, ameaça de morte ou até mesmo agressão, saia fora. Saia fora. Você não é obrigada a aguentar isso, porque Deus tem o melhor para nós. E não é porque a religião fala que tu tem que ficar a vida inteira aceitando traição, aceitando violência doméstica, que tu vai pro inferno se tu separar. Tu não vai, não. Que Deus é um Deus de perdão. Se ele perdoa o assassino, ele perdoa o adúltero, ele perdoa a prostituta, porque não vai perdoar nós que casamos com uma pessoa que infelizmente está sendo usada pelo mal para nos destruir? Vai ficar ali, vai arriscar a tua vida, sendo que Deus tem algo novo para ti, tem o melhor para ti. Deus não quer ver nós, principalmente mulheres, né, que passam isso. Eu creio que tem mulheres narcisistas também, mas quem mais passa sofrimentos, né, são a parte da mulher mesmo. Então, Deus tem o melhor para ti. O meu conselho é, se tu tá sofrendo tudo isso, procura ajuda. Procurar ajuda. Procura ajuda. Não, se o pastor da igreja ou alguém não tá só falando só jejum e ora e tu apanhando, não, mulher. Vai pedir ajuda da lei do Brasil também, vai pedir ajuda para outras mulheres ou para nós, enfim. Não fique presa nisso, se liberte, se tiver que fugir, fuja, mas a tua vida é muito mais importante do que ficar num relacionamento a qual tá sofrendo risco de vida. Então essa mensagem eu deixo para você e vamos continuar. Aí continuando, eu saí fugida desse casamento. Eu lembro que ele me isolou até da minha família, eu não tinha amigos próximos mais. Ele não mal deixava eu falar com minha mãe e com minha avó, né, que se preocupavam comigo, ligavam. Ele ficava ali falando coisas, palavrões para meus familiares, palavrões para mim. Eu não vou repetir as palavras que são muito baixo escalão, mas pense nos nomes mais feios, ele falava e com a faca muitas vezes aqui para mim, ameaçando. Ele usava joguinhos mentais contra mim, me falava palavrões de baixo escalão e isso foi ferindo muito o meu ser. Aí você pergunta para mim, mas que boba, por que não saiu antes? Gente, a questão é a religiosidade aprisiona. E muitas vezes, quando tu não tem conhecimento, tu se isola naquilo e tu acha que tu tem que viver aquilo. Ele mexeu tanto na minha mente, no meu psicológico, que eu achava que eu tinha que ficar naquele relacionamento fracassado e que eu tinha que aguentar tudo aquilo. Mas não. Quando eu vi que eu estava correndo risco de vida, eu optei pela minha vida e saí de lá. E foi a melhor coisa e por isso que hoje eu tô aqui e tô vivendo promessas de Deus. Então, por isso que eu digo, não corra risco de vida. Se tu vê que tá um relacionamento assim, tá na hora que tu sair. Peça força a Deus. Deus vai te dar força e tu vai conseguir se livrar disso. Porque erro a gente comete. Muitas vezes ninguém vai casar para viver infeliz.
Ninguém casa para apanhar de homem, ou apanhar de mulher, ou se ameaçar de morte, ou levar facada, ou enfim. Ninguém casa para isso, ou para sofrer ali traição. A gente casa com a pessoa para viver dentro dos princípios bíblicos, para viver feliz, viver bem, ter uma família. Essa era a minha mentalidade. Eu queria, das melhores hipóteses, viver para sempre com ele. Era a minha mente. Eu casei para viver para sempre, eu casei para ter família. Mas não deu. A gente não pode se culpar porque confiou na pessoa e a pessoa foi lá mal com nós e ficar a vida inteira num lamaçal de culpa, gente. A gente tem que se libertar disso. Não é porque deu errado ali que a tua vida vai ser fracassada pro resto dos teus dias. Não. Deus tem nova história para todos nós. Basta você crer e tomar o passo de fé e se libertar disso aí. Porque não adianta, como eu falei, a crer com o jejum, Deus transforma, Deus transforma. Mas a pessoa tem que querer. Eu fiquei, Exatamente. eu fiquei ali, como eu falei, quase 4 anos esperando mudança e eu sofrendo todos os dias, chorando, com depressão. Eu pesava 55 quilos, tava uma ripa, sabe, magra. E as pessoas olhavam para mim, nossa, tu tem um olhar triste. Literalmente, eu tinha uma alma cheia de angústia e tristeza, porque eu sofria abusos psicológicos, mentais. E eu tava ali confiando, achando que ia ter um milagre. Mas ele não queria ser moldado, ele não queria mudar, gente. Então é isso, quando a pessoa não quer mudar, saia fora. Deus tem o melhor para você. E então, isso agravou, gente, agravou minhas dores, agravou meus traumas. Aí comecei a ficar com vários tipos de pânico, de dores na alma, de prisões espirituais, de demônio perturbando. Sofri muito, muito mesmo. Foram lágrimas de sangue. Outros dias comeu que o pão que né, amassou. Então, foi isso. Agora vamos para a etapa que eu saí de lá e o que acabou acontecendo. Acabou que eu saí de lá muito fraca, gente, espiritualmente. Muito abalada, muito fria na fé. Ele manipulava tudo, não deixava eu ter amizade, nem mesmo sair, até para a igreja era controlado. Tudo era controlado. Nos tempos que ele cometia a violência de quebrar as coisas, ele praticamente ficava possuído. Ele quebrou uma vez um espelho na própria cabeça dele, com os olhos totalmente estralados, assim, disse: nossa, como você ainda tá com esse olhar de mansidão, você tem que ter ódio. Literalmente eu vi o demônio usando ele nessas palavras, ele era como se fosse uma possessão, assim, falando, sabe? Realmente o espiritual ali me atacou muito forte. Eu não, eu na época me culpava por que eu acabei entrando naquele relacionamento, por que eu não fui mais inteligente. Mas hoje eu não me culpo mais, porque eu sei que teve um propósito. Foi dolorido, foi. Deus me tratou, me curou, demorou. Na minha cabeça demorou, mas Deus me curou. E tudo para honra e glória dele. Hoje eu creio que através do meu testemunho eu posso ajudar outras mulheres, outras pessoas a saírem disso, a serem curadas, tratadas. Eu me culpava muito porque, nossa, como uma pessoa, né, jovem, acaba sendo tão tola em cair nisso, mas, gente, só quem sofre violência doméstica sabe como isso mexe na mente e deixa a gente com a autoestima baixa, deixa a gente, assim, à mercê daquela pessoa. A gente fica lutando ali com as forças que a gente tem para algo melhor e tu luta, 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 achando que vai acontecer um milagre e fica com aquele apego emocional também. É algo terrível. E como é difícil para sair, né, desse É muito relacionamento. difícil para sair. Eu lembro que pouca força que eu tinha, eu pedi para Deus me dar força para sair de lá, porque eu não conseguia. Mesmo sendo maltratada, parecia que algo me prendia lá, sabe? Algo me prendia e eu não conseguia sair daquele ciclo. Então eu entendo você, mulher, que passa por violência doméstica e não consegue deixar o companheiro e fica aí batalhando. Eu te entendo. E eu sofri, gente. Mesmo com a separação, não foi algo assim que eu saí de lá sorrindo. Ai, nossa, que maravilha. Eu chorei. Eu chorei mesmo saindo de lá, porque eu não era o que eu queria. Eu não queria viver aquilo. Eu queria ter vivido um casamento saudável. Infelizmente, eu caí no laço. Porque existem pessoas boas, existem pessoas que querem o bem, mas tem aquelas que realmente se inclinam para o mal e não querem se tornar pessoas segundo a palavra de Deus, uma transformação. E aquela pessoa, claramente, pelo menos naquele tempo que esteve comigo, não foi uma pessoa que queria viver com Deus, de verdade.
Ela foi manipulada pelo maligno e fazia de tudo para me destruir até levar minha alma, literalmente. Então, continuando, isso me gerou vários traumas. Aí, quando eu consegui sair desse relacionamento, que eu fugi, né? Eu pedi ajuda. Eu fui no final de ano para minha avó e lá eu pedi socorro. Eu consegui sair de perto dele um pouco, mas foi bem difícil ele me deixar ir sozinho, porque ele sempre estava grudado, ele não deixava eu sair sozinho de casa, sempre aquela manipulação. O máximo que eu conseguia ir só era pro trabalho e sempre ele cuidando tudo ali, vigiando tudo. E fora as traições, ele me traía, ele me enganava, conversava com várias mulheres nas redes sociais. Até depois que eu separei, eu fiquei sabendo que ele se oferecia como um homem, como é que se fala a palavra? Um garoto de programa para mulheres de mais de idade. Eu só fiquei sabendo depois que eu separei, porque uma dessas pessoas recebeu uma mensagem dele se oferecendo para ela por dinheiro. Nem eu fiquei chocada, porque nem eu sabia dessa parte. Eu sabia que ele conversava com outras mulheres, mas ele manipulava dizendo que estava falando a palavra, estava conversando só. Só que quando a minha ficha caiu, foi ali onde eu tomei o pontapé e saí de lá. Eu vi que não tinha mais vezes, o homem não me respeitava, me Muitas traía, mentiras, né? muitas mentiras, muitas traições. Eu lutei com todas as forças que eu pude pelo casamento, mas o homem realmente não quis mudar, gente, não quis. E depois, quando eu separei, eu descobri mais os podres ali e não tinha vez mesmo. E como eu falei, ele me ameaçava, só por essa questão já é um basta, né? Envolveu sobre a vida da gente já é o fim da picada. E eu acabei desviando depois que eu separei. Eu vim para Farroupilha, eu fiquei assim um mês naquela se eu ia para a igreja ou não. Eu estava muito fraca espiritualmente, acabei me desviando. Eu comecei a ir nesses loteamentos, festa, ouvir músicas mundanas, assim, funk, bebia vinho, botava um vinho inteiro aqui, eu bebia tudo sozinha. Bebia, bebia. Não chegava a ficar aquela alcoólatra de virar a perna para cima, mas eu tava assim, eu creí que eu ia me encaminhar para mais aprofundamento disso, mas Deus não permitiu. Mas eu tava assim que eu gostava de beber. Me ofereceram drogas, não cheguei a aceitar nessas festinhas, não cheguei a me envolver com drogas, mas eu me envolvia com bebida e tava querendo cigarro, entrar no vício de cigarro também. Aí, nesse tempo, eu fiquei uns 4 meses, me envolvi em outros relacionamentos, ficando, como o mundo fala, ficando com outros homens. Isso me acarretou muito sofrimento. Eu vou chegar nessa parte também, detalhar para vocês sobre a tristeza que é a gente cometer fornicação, adultério, seja qualquer área, e como é maligno para nossa alma o sofrimento que isso traz. Aí eu desviei, fiquei uns 4 meses nessa folia, vai, fica com um, fica com o outro, e Deus me deu um chegar pra lá. Deus falou comigo diretamente, ele falou que se eu continuasse, ele ia me entregar aos demônios, literalmente a minha alma ia ficar 7 vezes pior do que já estava. Foi isso que ele falou. Se eu continuasse, ele falou assim, eu vou te entregar e vou deixar como fosse assim, que os demônios iam tomar conta de mim. Foi que eu entendi e que era para eu parar, que Deus ainda estava me guardando mesmo eu praticando tudo que eu estava fazendo errado. Eu me envolvia sexualmente com essas outras pessoas, enfim. E recebi convites para ter orgias, só que eu não cheguei a me inclinar a isso, mas eu creio que se eu tivesse ficado mais tempo no mundão, ali quando Deus falou que ia me soltar, se eu continuasse ali para os demônios, certamente eu ia acabar me envolvendo com todo tipo de pecado. Essa é a verdade. Eu tenho essa plena convicção, até mesmo laços no homossexualismo, que Deus falou uma vez para mim, que o maligno tinha planos de me transformar homossexual, por causa que, devido às tristezas que eu passei desde o início, de rejeição, de abandono, de eu não ter a figura paterna do meu pai presente, tudo isso me feriu muito, e o relacionamento abusivo que eu tive, isso me prejudicou demais na figura masculina. Então, tudo isso era plano maligno. Então, a partir dali, eu decidi, quando Deus falou para mim não prosseguir, eu decidi, não, eu preciso parar. Eu preciso parar, eu preciso voltar para o Senhor. Foi então que eu decidi abandonar
tudo, as bebidas, as festinhas, os homens, e voltei para o eterno. Encontrei uma igreja ali próxima aonde eu morava, aqui no centro de Farroupilha, e eu comecei a seguir e ir lá com minha tia, e Deus começou a trabalhar comigo de novo nas libertações. Só que não foi fácil. Não, não foi fácil, gente. Era prisões espirituais ali da questão sexuais que eu tive, laços de alma. Aí tinha ferida de abandono, ferida de rejeição, ferida de traição, ferida de humilhação, outras coisas também que eu sofri muito, que eu acabei esquecendo de detalhar para vocês antes. Nos serviços que eu trabalhava, eu era muito perseguida. Tipo, os patrões pegavam muito no meu pé, mas eu sempre fui uma pessoa muito correta. Eu sempre fui pontual no trabalho, me esforçava para dar o melhor, mas me perseguiam devidamente o tempo que eu seguia ali a palavra. Chegaram a proibir de eu falar de Jesus, que eu não podia falar de Jesus, e eu me demiti por causa disso. Não vou citar o nome da empresa por respeito, não posso falar também, mas aconteceu em uma das empresas que eu trabalhei, que o próprio RH veio até mim falando que eu estava proibida de falar da palavra, e se eu continuasse, eu ia ser demitida. Então, perseguições de trabalho de pessoas, assim, e contra mim, porque eu estava seguindo o evangelho, e eu fui sempre muito humilhada em questão de serviços, assim, os patrões sempre me xingavam, uma forma assim mais agressiva, sabe? E muitas vezes eu vi o mundo espiritual ali também me perseguindo, me maltratando. Parece meio estranho falar isso, que loucura isso, falar de serviço, perseguição. Mas quem é espiritual vai entender o que eu tô falando. O inimigo usa quem ele quer. E se a pessoa não tá em Deus, ele pode usar o teu patrão, teu colega de trabalho, teu colega, te perseguir, te começar a falar ofensas, começar a te maltratar, te xingar, te falar coisas que te deixam para baixo. E era isso que acontecia comigo. Além de tudo aquilo ali, acontecia mais isso. Em todos os âmbitos, eu era nocauteada por perseguições mesmo, muita perseguição, maltratos, xingamentos, humilhação, e todas essas feridas me alcançaram. Todas as feridas da alma eu tive. Eu vou chegar lá para explicar para vocês o processo de libertação também, como é que foi. Então, nisso, eu comecei a me afundar novamente a buscar a palavra de Deus, e Deus começou a trabalhar em mim em libertações. Foi um processo árduo, até que teve um tempo. Eu fiquei 1 ano em santificação, sem me envolver com ninguém. E Deus começou a ministrar no meu coração de eu querer ter um relacionamento novo, conhecer alguém. Foi então que eu conheci meu atual esposo. Sou casada hoje, graças a Deus tenho um casamento abençoado, sou feliz com ele. Realmente é um homem de propósito. Eu também nos guiou, ele ligou a mim, ligou a ele, e é a pessoa a qual Deus tem para mim, e nos uniu. Só que até ali eu também a gente sofreu muita perseguição, foi difícil nosso até para casar a gente sofreu muita questão de magia negra, faziam muitos trabalhos contra nós, trabalhos de magia negra, sofremos ataques de inveja também. E tudo isso foi sofrido, foi. Mas agora vamos pular para a parte das libertações, porque até vocês entenderem por que eu estou aqui, como foi fundado o podcast, como eu falei anteriormente, mas assim, que foi tudo um trabalhar de Deus. Passei por tudo aquilo. Aí, aproximadamente ano passado para cá, Deus começou a falar muito forte. Muitas libertações na alma de ferida, onde Deus começou a me mostrar que eu tinha feridas da rejeição, por causa da minha mãe e do meu pai não ser presentes, que eu tinha a ferida do abandono. Uma vez eu me peguei em casa chorando pro meu esposo que nem uma criança. Eu dizia pro meu marido, eu só queria meu pai e a minha mãe. E eu chorava, feito uma criança. Isso faz pouco tempo que eu recebi essa cura do abandono, da ferida do abandono. Eu chorava feito criança, dizendo eu só queria o meu pai e a minha mãe. E Deus me fez entender como eu pensava na época. Eu pensava assim que tinha algo de errado comigo. Pelo meu pai e a minha mãe não ser presente, por eles não me quererem, na minha cabeça não me quererem, tinha algo de errado. Eu era estranha para eles,
e tinha algo de errado comigo, por isso que eles não me queriam. Eu pensava assim, eu tenho algo errado comigo, por isso que eles não me querem. E eu me culpava por meu pai e minha mãe não me querer. Isso gerou a ferida do abandono, que foi bem dolorida também. Aí a ferida da traição me gerou tristeza profunda, a qual Deus me tratou ano passado. Quando Deus me tratou, eu dava gritos de dor na alma apavorante. Até meu marido, naquela noite, ele foi sair, teve que sair de casa para não acharem que o homem tava me batendo. Não tava, não, gente. Era eu que tava gritando a minha alma de dor, tendo libertação da tristeza profunda. E também a tristeza profunda, Deus me curou também da ferida, da humilhação, que era uma outra ferida, como eu falei, eu sempre fui muito perseguida, humilhação, essas coisas, sempre me perseguiram bastante. E foi algo que Deus também trabalhou na minha vida e me libertou. E aquelas prisões dos envolvimentos sexuais que eu tive ali sem aliança, né, sem estar casada, me trouxeram danos terríveis para minha alma. Eu fiquei aprisionada em questões espirituais, a qual me deixaram com baixa estima, apego emocional, muito violenta, eu era muito irritada, qualquer coisinha me tirava do sério, tipo, qualquer coisa assim me deixava revoltada. Tudo acumulou, todas aquelas feridas se acumularam assim e vieram tudo na minha vida, em vez de eu me livrar daquelas do passado, só foram aumentando, 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 até eu chegar ao ápice, eu ficar com revolta até com Jesus. Teve um tempo que eu não estava querendo crer nem em Jesus mais, porque para mim eu associava a dor, o sofrimento a Jesus. Isso eu falo para vocês que muitas vezes a gente se desvia ou teve a fé anulada ou foi ferido pela igreja. Muitas vezes tem igreja entre aspas, né? Alguém que não está alinhado com Deus, mas está dentro da igreja e vai lá e fala mal de ti, te critica, e fazem outras coisas. Tem gente que está dentro da igreja e age de má fé, faz até magia negra, existe isso. Sempre tem, né? Sempre tem, até para mim, eu fui atacada por uma pessoa que queria casar, ter um relacionamento comigo e eu não quis esse homem. E ele foi lá, foi na Umbanda, Deus revelou através de profetas, revelou para mim e fez trabalho de magia para eu me apaixonar por ele. Depois ele me perseguiu espiritualmente por mais um tempo, fazendo vários trabalhos para destruir o meu casamento, destruir a minha vida espiritual, para de fato aquela magia que ele fez desse certo. E graças a Deus, Deus colocou tudo por terra, nenhuma foi bem sucedida, porque Deus foi comigo, foi conosco, comigo e com meu esposo. Mas foi muito difícil. Em próximos podcasts eu quero detalhar assuntos aqui. Eu só tô contando um pincel aqui da minha vida, porque são muitos detalhes. A Ali também tem que contar ali um pouco da história. Mas, continuação, já vou encerrar minha parte, vou passar para ela daqui a pouco. E daí tive um casamento bem sucedido, graças a Deus. Teve as provações, teve, por causa das libertações que eu precisava, que eu falei ali para vocês. Eu tinha todas aquelas feridas, tinha demônios em ligações espirituais ali, feridas para ser tratada, cadeias espirituais para ser liberta. Isso é muito real. Em um próximo podcast eu quero trazer esse assunto para vocês, para quem acredita em cativeiro espiritual, ou melhor falando, prisões espirituais. Você já ouviu falar? Então é sobre isso eu quero trazer aprofundamento nessa parte de discernimento espiritual que Deus tem me dado sobre o mundo espiritual em si, tanto bem, tanto mal. Isso é real, existe. E eu quero também falar isso para vocês. E resumindo, aí Deus começou a me libertar de tudo, assim, isso. Começou a me libertar de todas aquelas feridas, me curar, me tratar. Tive visões sobre o eterno, tive visões sobre anjos, tive visões sobre demônios, conheci várias hierarquias no mundo espiritual, várias experiências que eu vou detalhar mais adiante para vocês no futuro, em outro podcast. Eu quero trabalhar sobre esse assunto, trazer para vocês. E também outra coisa assim que eu sonhava muito, eu falava para Deus que eu não queria trabalhar para os outros, porque eu era infeliz no sentido, eu era muito perseguida, me incomodavam demais e eu ganhava pouco. E Deus me falou que um dia eu teria um negócio próprio. E Deus me abençoou. Hoje eu tenho meu CNPJ, trabalho com vendas no marketplaces. Eu tenho a franquia da Radassa Viagens também.
trabalho com viagens e tenho uma mentoria que eu ensino como vender no Mercado Livre, na Shopee, ensino tudo isso. E Deus deu essa oportunidade para mim. Hoje eu trabalho de casa. Também Deus realizou um sonho que eu queria conhecer. Agora eu vou falar dos sonhos carnais, entre aspas. Um sonho que eu queria conhecer o Chile, Deus realizou também. Outro sonho que eu queria ter casado de noiva, Deus realizou esse sonho, eu casei de noiva, um casamento abençoado também com meu marido. Outros sonhos também, outras viagens que eu fiz nacionais também, Deus tem abençoado. E um dos principais que era viver da internet, trabalhar de casa, um e-commerce, enfim, Deus fez na minha vida. Promessas que eu tenho vivido agora em questão do podcast também, Deus nos levantou para isso. A gente foi levantado por Deus, não foi uma coisa assim que, eu decidi, eu vou fazer por likes e coisa, eu nem gosto, gente. Se vocês repararam, eu tenho sotaque de gaúcha, eu tenho esse sotaque, às vezes eu falo enrolado. Então, para ver que Deus escolhe os improváveis. Eu me vejo como uma improvável que Deus escolheu e levantou para essa obra. Eu estou aqui de coração aberto para falar do meu testemunho, falar das maravilhas do Eterno, falar que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus me curou, me tratou, me libertou de tanto cativeiro, de tantas prisões espirituais, de tantas dores da alma. Eu procurei me afundar em relacionamentos errados, me aprofundei, tentei me viciar em vinho, em cigarro, coisa assim que não preenchi o vazio. E foi Deus quem me curou, me tratou, me libertou e me trouxe até aqui e vai me levar para onde Ele quiser. Nesse momento seria isso. Hoje eu vivo uma vida abençoada, muito melhor. Tenho vivido sonhos, Deus tem realizado sonhos na minha vida. Eu sei que é só o começo, Deus vai fazer muito mais. Mas resumindo, isso foi uma infância para mim triste. Eu vim de família pobre, na questão assim, meus avós não tinham também condições financeiras para me dar roupas novas. Muitas vezes na escola eu sofria bullying também, gente, porque eu me vestia sempre com as mesmas roupas, sempre com o mesmo calçado, às vezes até calçado furado. Eu não tinha condições. Hoje Deus tem me dado condições de eu escolher roupas melhores, de gastar valores maiores, para vocês verem como Deus é bom. Fiquem firmes, Deus tem promessas para nós. É Deus que cuida do nosso vestir, do nosso comer, de nossos sonhos, da obra dele. E o meu ministério em si, Deus me chamou para o lado profético, mas também Deus me usa em alguns dons, principalmente o de visões, ultimamente tem sido mais forte, visões e revelações. E eu quero usar tudo isso em prol do reino, para exaltar o nome do Eterno, para ajudar vocês que querem aprender mais de Deus. E eu estou aqui de coração aberto para falar sobre ele, contar minha história e ajudar vocês naquilo que Deus me levantar e levantou para fazer. Agora eu vou passar para a Ali contar a história dela. Muito obrigada para você que está assistindo até agora, que está prestando atenção nesse podcast. E agora passo para essa abençoada que é a Alessandra contar a história dela. Mas eu quero, Maria, que tu finalize a tua parte com a... Sobre o podcast o Fundamentos. Exato, gente. Entremos em vários detalhes, mas a gente quer explicar sobre essa logo aqui, como foi fundado o podcast, tudo o que Deus nos falou. Essa logo não foi algo assim que eu quis criar ou a Ali criou do coração dela. Não, Deus nos direcionou. Aqui, ó, vocês analisam que esse círculo é a aliança do Eterno, representa. E esse nome em português significa beleza do amor de Deus. O leão representa ele, trigo é a fartura, representa a fartura do Eterno. E tudo aqui foi criado com princípios da vontade do Senhor. Deus nos direcionou nos detalhes, em tudo para fazer, para trazer a palavra, a vontade dele. E também, se puder ler para mim, faz favor, Salmo 145, 7, para vocês entenderem o fundamento do podcast que Deus nos direcionou, como ele vai ser na vida das pessoas e o que ele tem com esse podcast, através das pessoas que vão vir testemunhar aqui, falar o que Deus tem feito na vida delas. Pode ler, Ali. Então, eu vou ler essa palavra que Deus te deu, né, Maria? Estava buscando. Então, publicarão abundantemente
a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Que esse é o propósito, né, do podcast, Isso aí. que é da gente anunciar, né, tudo que ele tem feito por nós, né, porque tudo que vivemos contribuiu, né, como a palavra diz, tudo contribui para o nosso bem, né. No começo, às vezes, a gente não vai entender, como a palavra de Deus nos diz, a gente não vai entender ali no momento o que a gente está passando, mas mais adiante o Senhor, ele revela, Ele né, revela ele e revela mostra para tudo. nós. Então, eu me chamo Alessandra Moraes. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história, que também é longa, mas a gente vai contar aqui o que Deus nos direcionar, né? Então, eu sou natural da cidade de Porto Alegre, mas eu morei lá por muito pouco tempo, só realmente quando eu era muito pequena, recém-nascida. E meu pai, ele era pedreiro e ele viajava para muitas cidades, então logo depois ali de Porto Alegre a gente foi morar para São Leopoldo. Viemos morar em São Leopoldo e quando eu tinha em torno de 8, 9 anos, nós viemos para Caxias. Fui morar em Caxias, Cedinho. é, então eu praticamente até um certo tempo eu me considerava caxiense, porque a maioria da minha vida eu vivi em Caxias, né, uma cidade que eu realmente aprendi a amar com o tempo. E ali Deus foi trabalhando comigo. Eu tenho uma longa história com Cristo, que eu sou evangélica desde muito pequena também. É diferente um pouco da história da Maria, né? Eu atualmente já tenho 40 anos de idade, fiz esse ano 40 anos de idade, mas eu fui realmente me encontrar com Cristo, eu tinha em torno de uns 31 anos, quando eu realmente aceitei a Cristo, né? Que não foi viver a fé dos meus pais, mas realmente eu decidi por abraçar, né, o evangelho. Então, eu sou de uma família bem grande, eu tenho 6 irmãos, né, que era do casal do meu pai e da minha mãe, mas eu ainda tenho 2 irmãs, uma irmã é só por parte de pai, que mora em Caxias, e uma irmã que é só por parte de mãe, que mora na cidade de Porto Alegre. É uma família bem grande e ali do casal, todos nós vivíamos assim na igreja, né, no evangelho éramos conhecedores da palavra. A minha mãe sempre foi muito rígida com nós, ela era bem rígida e até meus 15 anos mais ou menos, eu inclusive não usava nem calça, eu usava só saia, ia até para a escola só de saia, saia longa até os pés, né. Então eu cresci, assim, com muita religiosidade também, muita religiosidade, né. Eu sou da Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, e daí eu tinha muitas questões ali também, né. Às vezes a gente vai crescendo ali, mas às vezes a gente não tem o amadurecimento, né, de ler a palavra, então não entende muitas coisas, e cumpre regras, mas nem entende por quê, né, infelizmente, porque Não a tem gente aquela experiência própria com Deus, né. exatamente, não busca o conhecimento da palavra, né, mas com o tempo Deus foi agindo sobre a minha vida. Mas eu sempre fui muito tocada pelo Espírito Santo, sabe, sempre fui muito obediente também, e eu sempre tive muito temor, assim, por Deus. Sempre quis estar na igreja, assim, mesmo não buscando, não me alimentando diariamente da palavra, né, mas o Senhor ele tem o tempo para tudo, né. Hoje eu entendo que foi tudo um tempo de preparo, né, para que eu chegasse hoje aqui e estivesse pronta para fazer o que ele queria de mim, né. E eu me questionava muito da minha família, porque eu sou de uma família de cantores. Meu pai cantava. Os levitas. Aham, são levitas. Eu tenho 2 irmãs que Nossa, gravaram CDs, né, gravaram CDs, e só que eu via que eu não me encaixava ali.
gosto muito de música, assim, tudo, mas a Mas minha não voz era não pra é ti. não era para mim. E eu já tinha, sabe, essa percepção. Eu sei, assim, eu conheço música, tudo isso, mas eu não me encontrava ali naquele meio, só que isso me incomodava muito. Eu, assim, me achava inútil, eu me achava inútil, assim, eu me questionava muito e perguntava para o Senhor: "Senhor, eu quero que o Senhor me diga qual é o propósito que o Senhor tem comigo", que já que não é o Sim. cantar, né, e Deus, começou a usar profetas para mim. E eles começaram a falar comigo que eu havia sido escolhida desde o ventre da minha mãe também, e para mim falar da palavra. Porém, eu guardei aquilo comigo, né. Sim. "Ah, um dia eu vou pregar, né", mas achei, assim, que eu ia pregar sem nunca nem ter lido a Bíblia inteira, né. Ia pregar um dia, assim. Daí foi passando os anos, e eu, ó, uma crente, assim, sem fome, sem muita fome, sabe. Eu sempre gostei muito de estudar também, sempre gostei muito de estudar, fiz muitos cursos, vários cursos, estudei, fiz inclusive faculdade, e concluí a faculdade, o ensino superior, graças a Deus. Também era um sonho que eu tinha, né, que Deus realizou. Deus realizou, que eu achava que era impossível também na minha realidade, mas, num período propício, Deus conduziu, né, e eu consegui, com muita dificuldade, mas consegui, me formar. Mas eu coloquei os estudos também muito no meu coração, e era um motivo que eu dava desculpas para não estar muito perto de Deus. Eu acabei me envolvendo muito em estudos, e isso eu cheguei com 30 anos, né, que eu demorei também para me formar. Eu me formei em 2017. Eu fui arrastando, assim, sem fazer nada para Deus. Não fazia, No não, automático. isso, no automático, não participava de mocidade, não participava, não fazia nada para Deus, servindo na casa dele, realmente era só uma crente de banco, sabe. Não lia a palavra e queria ser pregadora, assim, ai, tem uma promessa, né, certo, assim, vai acontecer num toque de mágica. E chegou um momento chegou um momento que daí eu vi que Deus começou a trabalhar, sabe. Daí, ali em 2016, a minha mãe acabou ela sempre foi muito doente, daí em 2016 ela ficou muito doente e acabou falecendo, e eu estava quase me formando. Ela faleceu em outubro e eu me formei em março do outro ano, mas eu estava ali, eu estava em pedaços, né, eu fiquei em pedaços ali naquele momento, e foi onde Deus começou a trabalhar comigo, né. Foi ali naquele momento. Eu vi que Deus começou a mexer, e eu era muito apegada, eu era a única solteira, tinha ficado com ela, né. Então eu senti muito, vivi 30 anos com a minha mãe dentro de uma casa. Nossa. Então foi algo assim que eu vi que a depressão ela ia me pegar, sabe. E realmente isso. Daí eu me joguei dentro de uma igreja. Daí eu ficava manhã, tarde e noite, se eu pudesse, na igreja. Participava da mocidade, ia na oração, cantava em corais, porque eu sempre gostei de cantar em corais, né. Eu tinha vergonha de cantar, individual, né. Então eu nos corais eu cantava junto com as outras irmãs, né. E foi maravilhoso para mim aquele período, assim, de estar em corais, me ajudou muito com a questão da depressão. Então é até uma dica que eu dou, assim, para vocês, né, que de repente está passando por um momento difícil. E sempre é bom que a gente esteja acompanhada de É pessoas, né. verdade. É bom sempre poder ocupar bastante o tempo. Me ajudou muito nesse período. E corais também faz muito bem para quem está passando num momento delicado desse. Não se isolar, né. Não se isolar. E daí foi que eu não me entreguei, porque realmente eu vi que o inimigo ele queria me jogar numa cama, sabe. E até porque ele sabe o propósito que Deus tem para a vida de É, nós, ele né, tenta de de cada um tudo. de nós.
Então ele vai usar as situações É. para nos parar, para nos impedir de fazer a obra de Deus. Mas não adiantou, né. Então eu estava ali no meio, na comunhão, né, na igreja, graças a Deus, e estava trabalhando. Naquele momento eu já orava também, eu já orava por um casamento, porque anteriormente eu não tinha muita vontade de Tudo casar. tem o tempo certo, né. É, exatamente, eu não Deus tinha é muito perfeito. assim, sabe, a minha pressa era de concluir a faculdade. Eu sempre, assim, fui uma pessoa, assim, que tentava ter o controle nas mãos de toda a minha vida. Uhum. Eu tentava, eu queria namorar, casar, mas primeiro eu queria fazer uma faculdade. Eu primeiro queria fazer uma faculdade para depois ter uma família, depois ter filho, assim, tudo muito programado, tudo programado. Organizado. E daí, de repente, eu ali perdi minha mãe, eu comecei a orar por um casamento, né, casamento direcionado por Deus. Também eu carregava traumas do casamento da minha mãe, né, que a minha mãe passou por um divórcio, né, também era um casamento difícil, com o meu pai, ele era alcoólatra, né, então, ele apesar de ser evangélico, ele foi evangélico durante um bom tempo, ali nos últimos anos dele, ele acabou desviando, né, saindo da igreja, mas eu creio que ele teve a oportunidade, sabe, de De repente. sim, de se arrepender no momento da morte. Então eu também já ali, quando eu perdi minha mãe, eu já não tinha meu pai já havia falecido em 2009. Em 2009 ele já tinha falecido, já era separado da minha mãe. Então desde mais ou menos uns 15 anos, meu pai já era separado da minha mãe, eu tinha 15 anos de idade, mais ou Não. menos. Então, a gente acaba criando eu acabei criando uma aversão à figura masculina. Eu, na faculdade também, me chamava muita atenção o feminismo, né, eu fui para essa parte, assim, eu queria eu queria conquistar muitas coisas, eu queria estudar, eu queria fazer doutorado, assim, sabe. Eu tinha muitos sonhos, assim, de ser independente, de Sim. não precisar de homem, de viver minha vida, assim, Mais sozinha. para o lado feminino, Ex feminista mesmo, né. Não exatamente. é errado, no caso, a gente ter sonhos, fazer faculdade, é perfeito, né, mas é Sim, mais eu enten a gente entendeu. entende. Mas daí já estava me levando para algo que, de repente, Extremo. não era vontade de Deus, né, Sim. acredito, né, que não era vontade de Deus. E de uma hora para outra, ele também tirou esse desejo do meu coração de eu seguir em frente estudando. Eu fui perdendo, assim, sabe, aquela vontade, assim, de avançar nos estudos. Eu creio que Deus foi, Sim, porque eu tinha uma ânsia por fazer doutorado, enfim, e viajar, assim, viver estudando. Porque eu tenho paixão até hoje, eu gosto muito de estudar, é algo que eu carrego isso é comigo, bom. sabe, de estudar. E daí, bem no fim, eu me envolvi ali com a igreja, e daí na própria igreja, a minha mãe também, antes de falecer, ela se preocupava comigo, sobre quem iria casar comigo. Ela me Hum. passava e eu não me preocupava com isso, eu não me preocupava, eu descansava em Deus que na hora certa ia aparecer. Mas ela chegou a me falar algumas vezes, ela disse bem assim: "Ai, sabe, Alessandra, eu me preocupo em partir e não ter você casada". Eu Ah, digo: "Não, não se preocupa com isso, Deus na preocupação hora de mãe, certa né. na hora certa Deus vai preparar". E ela chegou até porque eu nunca fui, eu sempre fui muito caseira. Até hoje sou muito caseira, então eu não saía para lugares, assim. E eu daí ela se preocupava: "Alessandra, tu tem que sair mais para tu arrumar um companheiro, um esposo". Daí eu não, coloquei no meu coração, eu disse para ela: "O meu marido vai me encontrar na igreja". Glória a E foi, Deus. ele me Olha. encontrou realmente foi num culto do Dia do Amigo, era um culto da mocidade, ali na Assembleia de Deus do Vila Mare, e inclusive naquele dia eu nem queria.
eu não queria ir na igreja aquele dia, eu estava um pouquinho triste naquela época, assim, porque Ah, eu já estava, assim, numa idade um pouquinho avançada e tinha jovens mais novos do que eu, sabe. sim. E eu participando ali, não sei, aquele dia eu não estava muito assim. E Deus me fez ir naquele culto. E chegando lá, o Samuel, que é meu esposo, né, Samuel estava trazendo a palavra naquele dia. E aconteceu ali, ele se interessou por mim, eu se interessei por ele também, Que legal. e daí depois ele entrou em contato com a dirigente da mocidade, que é nossa amiga em comum, né, era amiga dele também, e daí ela acabou passando meu WhatsApp para ele e a gente começou, né, a se conhecer. Então casamos, né. E eu vi também que ali depois que parece que depois que eu me envolvi com o Samuel, eu perdi o controle de toda a minha vida. Deus tomou conta. Deus tomou conta. Daí tudo que eu programava não saía muito como eu queria, né. Realmente Deus, porque Ele tem os seus propósitos, né. E eu trabalhei também muitos anos no lugar, lá em Caxias, e eu tinha tudo assim, tudo certinho. A gente casou, daí moramos por um ano ali em Caxias, e depois daí Deus preparou, colocou no coração do meu esposo de ele vir para a cidade de Farroupilha, mas não era algo assim que eu tinha no meu coração. Eu vim realmente por obediência, né, eu vim por obediência ao meu esposo e a Deus, né, mas bem lá no fundo eu não era a minha vontade ter vindo para Farroupilha. E acabamos vindo, agora já vai fazer 3 anos que estamos aqui, desde 2022, estamos em Farroupilha, e hoje em dia eu vejo, né, o trabalhar de Deus, os propósitos, né, que ele tinha para Por nós isso, aqui. o importante é obedecer a Deus. É, Olha só como é que é. e a gente ora, né, e é interessante como a gente ora para que seja feita, e eu sempre orei, para que seja feita a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, às vezes dói na Dói gente, no não é ego, vontade nossa, né, mexe no não ego é da gente. vontade nossa, mas Deus vai testar nossa obediência. E realmente isso eu senti muito, sabe. Durante um ano inteiro aqui em Farroupilha eu sofri muito, eu chorei muito, Eu muito, imagino. muito aqui, porque eu não entendia, eu via meu marido sim, eu lembro Ativo, né, na ativo, obra. exatamente, mas eu estava ali, eu estava Tempo de escondi caverna. eu estava no tempo de caverna, eu estava ali na preparação do Senhor, Hum. realmente. Daí Deus me levou, Deus me levou realmente para o secreto. E eu comecei a fazer a leitura da Bíblia pela primeira vez. Ainda Nossa, estou lendo, não concluí a Bíblia inteira ainda, mas eu estou quase terminando de ler ela pela primeira vez. E Deus tem me colocado uma fome assim por Ele, pela uau, palavra, né? E eu já tenho, graças a Deus, já tenho sido convidada para falar da palavra dele, que né? E Deus bens tem sim, trabalhado, eu vejo que vidas têm sido tocadas, né, por ele. Mas isso também é tudo uma questão da gente se posicionar. Deus vai fazer a parte dele, mas nós também temos que fazer a fazer a nossa nossa. parte, né. Porque realmente nós temos o nosso chamado, né, mas a gente também tem que se posicionar e buscar, né, o entendimento, o conhecimento, enfim, buscar em Deus, né, o amadurecimento para a gente exercer, o chamado É dele, né. verdade. Isso eu vejo muito, assim, na minha vida. Eu também, logo no início do meu casamento, um pouquinho antes de eu casar, na verdade, eu passei umas questões de doença, que também que eu vi que é o trabalhar de Deus, né, a mão de Deus, porque Ele nos molda muito através da dor. É um instrumento do Senhor para nós. E um pouquinho antes de eu casar, eu descobri que eu tinha uma doença, né, feminina que se chama endometriose. E ela faz com que a pessoa tenha dificuldade para engravidar, né. E nossa, esse momento, assim, foi terrível para mim, porque eu nunca imaginei passar por isso. A minha família, como eu disse, é uma família grande, minhas irmãs têm filhos, minha mãe
teve vários filhos, então não me passava Não pela teria um histórico familiar, né, com essa eu imaginei que não, mas eu tenho, infelizmente, eu tenho outras sim. irmãs que também têm, sabe, essa doença, mas mesmo assim elas geraram. Eu, na verdade, a doença, para mim, ela atingia um pouquinho mais, né, Hum, ela era um pouquinho mais grave. E daí, nesse momento, houve um período bem delicado que o meu marido passou comigo, inclusive, porque a gente recebe um diagnóstico difícil, a gente passa quase por um luto, né. Então a gente nega, a gente não aceita. Eu não aceitava de jeito nenhum. Então eu tinha às vezes eu ficava com raiva, fiquei com raiva de Deus muitas vezes. eu Eu não imagino. queria de jeito nenhum. Eu fiquei tempos sem poder orar, não conseguia orar, não tinha força de orar. Ficava com raiva do meu esposo às vezes, né, porque a gente se revolta com muitas questões, É verdade. mas tudo nesse processo, Deus foi trabalhando comigo, né, e e me colocando mais dele, né, Trazendo amadurecimento. trazendo amadurecimento realmente, e me aproximando de mulheres que também viviam Hum, situações assim, sabe. Então tudo que a gente passa, ele tem um propósito, né. Eu ainda hoje, eu ainda estou passando por este propósito, né, que nós temos promessa de ter filhos, mas, eu estou ainda passando pelo momento da espera, né. Mas a gente tem que ter fé, né, que Deus na hora certa assim como ele ele fez pra Sara, exatamente, ele vai fazer, vai operar o vai milagre acontecer. dele, mas realmente a gente é reprovado, né, Sim, como o ouro no fogo, como né, ele diz. E a gente realmente tem que viver pela fé, né, como a é, palavra diz. E eu sou muito grata. Hoje em dia eu entendo tudo isso que eu tenho passado. Eu entendo que eu era uma pessoa realmente muito difícil, sabe. Eu vejo que às vezes se Deus não colocar uma situação difícil, eu não busco ele da forma que eu hum, devo buscar. Então Deus tem as ferramentas dele para pra nos trabalhar, chamar pra para nos ele de chamar. novo, sempre da Exatamente. vontade dele. E ao longo dessa caminhada, Deus tem usado muitas pessoas para falarem comigo, referente ao ministério com mulheres, com crianças também, né. E Deus tem me chamado neste tempo para que eu seja como uma Esther também. Ele já Uau, usou uma profeta para falar, ele tem me chamado para ser uma Esther, uma improvável também, né, que eu vou influenciar muitas mulheres, eu né, creio. através do que eu já vivi e que o Senhor tem trabalhado comigo. E eu sempre tive isso no meu coração também, desde a faculdade. Eu sempre assim, eu tive aquela, né, aquele mover assim para mulheres na questão de violência doméstica também, assim, é algo que Uau, sempre assim, hã, que eu tenho chamava atenção. exatamente, me chama atenção, eu não consigo assim ficar sem reação a algumas questões de justiça, sabe? Desde sempre muito nova. Eu sempre tive isso aí, esse senso de justiça, né? Inclusive eu sou formada em serviço social e também o Senhor tem aberto uma porta para mim, que ele confirmou também, que foi através de uma oração que eu fiz para ele, que eu gostaria muito de trabalhar também a partir de casa, né, em home office. E eu fiz uma oração sincera para Deus em detalhes. Eu fiz essa oração e eu pedi para Deus conforme eu queria esse trabalho e Deus me deu. Então, a gente deve realmente ser sincero nas orações, falar em detalhes com Deus, apesar que o Senhor ele sabe, ele conhece, né, ele conhece a palavra antes que saia da nossa boca, É né, verdade. mas ele deseja essa intimidade nossa, sabe. Ser Que a gente sincero, isso, mesmo que é, às vezes a gente não quer nem falar pra Deus, mas fale o que tu sente, Deus se agrada disso. exatamente. E eu vi isso, sabe, essa resposta de oração que, nossa, foi assim, foi tremendo e foi muito rápido. Foi cerca de não sei se deu um mês, Uau,
não sei se deu um mês Rapaz. que o senhor me respondeu, essa questão, né, que eu estava pedindo para ele, e para ver como Deus é maravilhoso, né. E eu sou muito grata hoje em dia, eu vejo que Deus me trouxe para Farroupilha, trouxe o Samuel, né, me trouxe e me aproximou de muitas mulheres, como a Maria, meninas casadas jovens, e eu vi que era esse o propósito dele, né. Depois que eu acalmei meu coração, daí Deus abriu meus olhos para isso, né. Glória a Deus. E, eu tenho sido deixada, assim, usar conforme Ele quer, né. E da minha parte acho que era isso, Maria, tu quer Seria isso. Então, pessoal, hoje seria essa apresentação nossa para vocês entenderem de onde surgiu a Maria e a Alessandra, né? Para não começar um podcast assim, quem são elas? Porque eu sei que muitas vezes é interessante a gente falar, né? Para vocês entenderem a nossa, de onde viemos, quais as experiências que a gente tem, enfim. A gente veio trazer aqui resumido. Vamos ter outras oportunidades para dar detalhes ali na forma que Deus trabalha em questão de libertações, cura. Eu creio nisso que vai ter outros momentos que a gente vai entrar mais aprofundado. A princípio, esse podcast seria para revelar como foi fundado, qual foi o propósito, o que, que Deus nos direcionou e uma apresentação breve aqui de quem é a Alessandra, quem é a Maria, para vocês entenderem. A partir daqui, a gente vai começar a convidar pessoas para virem testemunharem seu testemunho que Deus fez na vida delas, para que o nome do Eterno seja exaltado e suas vidas sejam edificadas. Porque muitas vezes a gente ouve um testemunho, aquilo nos edifica, traz cura e libertação. E é isso, a gente está aqui para cumprir o chamado do Eterno. O Eterno nos abriu essa oportunidade, nos escolheu para fazer isso, a gente está aqui obedecendo, porque a gente quer trabalhar para o reino, falar da palavra e o que a palavra diz, né? Os fins dos tempos se aproximam, a gente deve aproveitar esse tempo da graça, principalmente aqui no Brasil não tem essa perseguição, que nem no Oriente, outros países aí que tem mais a religião muçulmana persegue muito quem não é da deles. Então aproveitamos aqui no Brasil que tem ainda essa porta aberta para testificar e engrandecer o nome do Eterno. Então seria isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós estamos abertas para agendas. Se quiserem nos chamar para testemunhar, para falar da palavra, podem nos chamar. Pode ir no perfil ali do Instagram, entrar em contato conosco ou para qualquer outra forma, quiserem falar comigo sobre viagens, sobre a mentoria, porque tudo é envolvido a Deus. Todos os negócios que me deu foi Deus, o dela também foi Deus. Se quiserem chamar ela como assistente social, ela também pode entrar em contato com ela. Se quiserem me chamar para aprender, viajar, quem quiser ir para Israel ou outro país, ou até mesmo aqui na nação brasileira, eu tenho vários pacotes. É pela franquia da Radassa Viagem, é uma empresa muito séria, honesta. A minha mentoria envolve aquilo que eu faço hoje, vendas online, eu ensino, dou mentoria individual, então isso agrega também quem tiver interesse. Vocês investindo em nossa vida, vocês vão estar investindo em mais pessoas. Não é um dinheiro só para nós. O meu propósito é, através de vendas, de tudo que eu conseguir, eu quero ajudar missionários a enviar missionários pela nação brasileira e fora do país, também outros países, pregar o evangelho. Então, tudo isso precisa de dinheiro, né? Ninguém hoje em dia consegue viver sem ter um dinheiro para coisas básicas, como pagar luz, água, a não ser que realmente alguém ali faça isso por ti, mas até aquela pessoa também vai precisar de dinheiro para movimentar. Então, seria isso. Tudo envolve o reino do eterno. Resumindo, muito obrigado novamente e fiquem com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.